gente chama esse movimento de Revolução Gloriosa porque o parlamento não precisou convocar tropas, o Guilherme de Orange não invadiu, e o rei ele não convocou tropas também para se rebelar, para conseguir se manter no poder. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio. E hoje, para um vídeo de história, a gente vai finalizar o processo de revolução na Inglaterra no século XVII com a Revolução Gloriosa. Se você não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu peço para você se inscrever aí embaixo. Eu já vou pedir para você deixar o seu gostei, porque se você deixar lá para o final você esquece. E eu já vou pedir também para você compartilhar com seus amigos. Bom, a gente já falou no vídeo passado que o Cromwell falece, ele passa o poder para seu filho não era tão articulado, e o parlamento começa a conspirar para trazer os Stuart de volta. Estou sentindo a minha força indo embora. Mas trazer os Stuart de volta com a condição de que o novo rei se submetesse ao parlamento. No, God, please, no! 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 Bom, e aí nessa brincadeira, quem que eles chamam? Eles chamam o filho do rei que perdeu a cabeça, que a gente falou no vídeo passado, o Charles II. Ele só vai ser coroado, Charles II, se ele se aceitar. E aí ele cria a chamada Declaração de Breda, onde ele vai colocar que ele apoia uma série de medidas favoráveis ao parlamento. E ao mesmo tempo, o Charles II ele manteve-se ali submisso ao parlamento. Então a gente pode colocar que o Charles II ele se torna ali o primeiro exemplo de monarquia parlamentar da história, com muitas ressalvas. Só que o Charles II ele não teve filhos. E o parlamento descobriu que o irmão dele, o James II, quase que eu falei já, o James II ele era católico. E lembra, a Inglaterra tem esse caldo religioso que acaba atrapalhando muito essa situação. O James II ele era católico. E quando o parlamento descobre isso, o parlamento entra em pânico. E o Charles ele não teve nenhum filho, né? Ele não tinha herdeiros dele. Então o herdeiro dele era o irmão. E o Charles II ele falece em 1685, sem deixar descendentes. E o seu irmão, James II, ele assume o trono, né? E ele já deixa muito claro qual que é a perspectiva dele. O James II vai falar assim, olha, eu vou dar cargos para pessoas que são assumidamente católicas, sim. Parlamentares serão mais católicos, sim. E eu vou utilizar desse meu poder e desses meus apoiadores católicos para eu instalar mais uma vez o regime absolutista. E com isso o parlamento vai começar a ter uma série de rusgas, uma série de tretas com o rei James II. E aí, o embate maior, o embate final vai ser quando o rei ele passa a querer colocar mais cargos para pessoas católicas e ao mesmo tempo também quando ele passa a criar isenção de impostos para pessoas católicas. E aí ele estava evidenciando aí um movimento para reinstalar o absolutismo na Inglaterra. Os parlamentares perceberam e eles falaram assim, olha, isso aí não tá legal, a gente tem que tentar uma manobra política pra gente tirar esse cara do poder, porque ele vai fazer muita besteira e a gente vai perder tudo aquilo que a gente conquistou com muita luta, com morte de muita gente, a gente vai precisar pensar alguma outra coisa. E por baixo dos panos o parlamento começa a conspirar. Por um lado, o parlamento ele queria que o puritanismo e o presbiterianismo continuassem crescendo na Inglaterra, porque lembra, o parlamento ele vai ser o representante da burguesia, efetivamente. A partir desse contexto, o parlamento ele é o centro desse liberalismo, dessa ideia de que o governo ele deve ser legal, justo e assim por diante, coisa que na modernidade pra gente já está posta. A conspiração do parlamento, eles ligam o sinal de alerta quando começa a ter essa movimentação toda pro catolicismo. Mas a movimentação toda ela vai ficar ainda mais alerta, eles vão ligar o alerta vermelho, vão soar todos os alarmes, né? Quando o rei, o James II, ele vai ter um herdeiro homem, o James Eduardo. E aí, com isso, o parlamento temia que, com a morte do James II e assumisse o filho dele,
a Inglaterra fosse perpetuada por uma monarquia católica e que tanto a influência de Roma voltasse, mas que o absolutismo voltasse para dentro da Inglaterra. Amarras estas já estavam cortadas há algum tempo. Então o parlamento começa a conspirar e o rei tinha uma filha, a Maria, que era casada com um duque holandês chamado Guilherme de Orange, Orange é a cidade onde ele nasceu, e eles começam a conspirar para trazer a Maria e colocá-la no poder junto com o seu marido. Lembrando um detalhe importante, tanto o Guilherme de Orange quanto a Maria eram pessoas protestantes. Então o medo deles, né, de ter uma monarquia católica de novo no poder na Inglaterra não existiria. Então, em meados de 1689, eles criam essa conspiração e trazem os dois da Holanda para a Inglaterra. Eles depõem o rei James II, ele foge para a França junto com seu outro filho, e quem assume o trono vai ser o Guilherme de Orange, que vai assumir como o Guilherme III. A gente chama esse movimento de Revolução Gloriosa porque o parlamento não precisou convocar tropas, o Guilherme de Orange não invadiu, e o rei ele não convocou tropas também para se rebelar, para conseguir se manter no poder. Então a gente chama de Revolução Gloriosa, que foi uma mudança política importante e que não vai ter um derramamento de sangue para isso acontecer. Os interesses da burguesia e do parlamento vão se manter no poder e, ao mesmo tempo, é a primeira vez efetivamente que se cria uma monarquia parlamentar. O Guilherme III ele assina a Declaração dos Direitos, ou a Bill of Rights, e dentro dessa declaração tinha uma série de questões que reforçam aquilo da Magna Carta, mas ao mesmo tempo reforçam uma série de valores do que a gente conhece como liberalismo, ou, se a gente quiser tirar um sarro, com liberalismo raiz. Dentro do Bill of Rights vão ter algumas coisas que vão ser importantes aí, que vão ser base para nossa modernidade, né? A primeira delas vai ser o fim da censura política, ou seja, você tem liberdade agora para você falar o que você quiser. A criação de impostos deveria ser uma obrigação do parlamento, isso deveria ser decidido em conjunto. Terceira coisa, você vai ter a convocatória de tropas, de exércitos e orçamentos militares só poderiam ser convocados com a aprovação do parlamento, né? E o parlamento deveria entrar com petições e debates públicos para justamente resolver essas questões. Então o parlamento ele se torna ação legislativa e acaba tendo o governo efetivamente, né? O primeiro-ministro passa a ser o chefe de governo, enquanto que o rei permaneceria só como aquela figura de Estado, né? O rei é o representante do Estado, né? Então passa a ter poderes figurativos, tá? O rei não tinha tanto poder de decisão porque tudo estava submisso ao parlamento. E paralelo a esse processo, você tem também a implementação de várias leis, né, de incentivo fiscal, ampliação dos cercamentos, a propriedade privada, que são ideias do liberalismo político que vão vir junto com o John Locke, que depois vale um vídeo próprio só sobre John Locke no canal, mas que ele vai trazer a ideia do liberalismo político, né? Tem aquele texto dele, 2 tratados sobre o governo civil, que ele vai trabalhar um pouquinho com essa ideia, né, que o governo tem que priorizar os direitos naturais, a liberdade, a vida e a propriedade, que são os 3 bens principais. E pelo amor de Deus, o John Locke ele não estava ligado com essa discussão toda de eu sou um defensor da liberdade, que tem uns hoje em dia falando. Não, mas a liberdade no sentido de opressão do rei. O rei é uma figura perigosa, né? Então, dessa forma, a gente fecha essa discussão e com isso a gente tem a primeira vez que você tem uma revolução burguesa na história e você tem a instalação de um regime tipicamente baseado nos valores liberais, tanto econômicos quanto políticos, e ao mesmo tempo você tem essa transição desse mundo medieval, esse mundo da nobreza, esse mundo do feudalismo, para o mundo já que vai dar margem para o surgimento da indústria e do capitalismo moderno. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e deixa o seu comentário aí. E não se esquece de se inscrever, por favor. Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a CLIO.